Muito bem, rapaziada, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje, trazendo aqui mais um vídeo de top 10, tá? E o top 10 de hoje será dos 10 melhores / maiores jogadores da história da NBA que nunca venceram o prêmio de MVP. Vou te falar uma coisa. É impressionante o número de lendas, de monstros, de Hall of Famers que nunca levaram o prêmio de jogador mais valioso de uma temporada. É uma coisa bizarra, cara. Você vai ver, né, aqui nesse top 10 que, mano, só tem monstro da bola. É uma coisa realmente impressionante, o que mostra o nível de talento que essa liga maravilhosa já teve na sua história. E tem até hoje, né? Hoje, por exemplo, a gente tem o Luka Doncic, que nunca ganhou o MVP. A gente tem o Jason Tatum, que também nunca ganhou o MVP. Então, temos até hoje jogadores absurdos que ainda não levaram esse prêmio. E esse é o problema de só um ganhar, né? Só um ganha o MVP. Então sempre vai ter alguém que não vai ganhar. E aí quando a gente pega uma geração de um jogador muito dominante, os outros, que também são muito bons, meio que acabam pagando o pato, porque é difícil. É difícil desbancar um Michael Jordan, é difícil desbancar um Bill Russell, um Will Chamberlain, um LeBron, um Curry, agora, né, um Jokic. É complicado. Mas enfim, esse vai ser o top 10 de hoje, tá bom? Então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e já vamos começar com o 10º colocado, que vai ser a lenda do Atlanta Hawks, Dominique Wilkins, cara. O Dominique Wilkins, durante as décadas de 80, 90... foi um dos jogadores mais absurdos e mais empolgantes da NBA. O Wilkins, ele era um showman, absurdamente atlético, as dunks dele eram uma coisa de maluco, era um show à parte, e ele era muito impactante dentro de quadra, tanto que o cara terminou a carreira dele com 24,8 pontos de média. Uma coisa surreal. E ele chegou perto de ganhar o MVP algumas vezes, viu? Ele terminou no top 5 para MVP 3 vezes durante a sua carreira. E na temporada 85-86, ele ficou em segundo lugar, perdendo pro Larry Bird, que na época, filerou 3 MVPs seguidos. Então o Bird, ele era o cara ali da NBA, né, naquele momento. Mas o Dominique Wilkins quase ganhou dele. Então não é como se ele tivesse passado longe do MVP. Não, ele bateu na porta algumas vezes, só que não teve como, né? Só que mesmo sem o MVP, o Wilkins, ele teve uma carreira gigante. Ele foi 9 vezes All-Star, 7 vezes All-NBA. Ele tá, né, no time um dos melhores da NBA, dos 75 anos da liga. E ele foi introduzido ao Hall da Fama em 2006. Então, apesar de nunca ter ganhado o MVP, ele é um jogador enorme e tá marcado aí na história do basquete. Seguindo aqui, bora pro 9º colocado, que vai ser um dos maiores jogadores da história do Golden State Warriors, o lendário Rick Barry. Rick Barry, assim como o Dominique Wilkins, ele ficou no top 5 para MVP 3 vezes durante a carreira, e uma coisa que pesou bastante para ele nunca ter levado o prêmio foi o fato de que ele jogou alguns dos seus melhores anos na ABA, que era meio que uma liga paralela ali, a NBA, só que em 76 a ABA se fundiu com a NBA e formou a liga que temos hoje. Só que o Rick Barry, ele jogou alguns anos lá, né? Jogou 4 temporadas na NBA, se eu não me engano. E isso acabou fazendo com que ele perdesse algumas janelas para ser o MVP da NBA. Só que apesar disso, ele construiu uma carreira gigantesca. Ele foi 8 vezes All-Star, 6 vezes All-NBA, foi novato do ano, né, na temporada 65-66, e ele levou o Warriors à conquista do seu primeiro campeonato. Foi o primeiro campeonato depois que o Warriors se mudou da Filadélfia
Foi o campeonato da temporada 74-75 e foi o MVP dessas finais. Então o Ricky Barry, ele é gigantesco e obviamente foi pro Hall da Fama, foi introduzido ao Hall da Fama do basquete em 1987, tá bom? Oitavo lugar, eu coloquei o John Havlicek. O John Havlicek, que pra quem não sabe, é uma das maiores lendas da história do Boston Celtics. Ele foi um dos grandes nomes daquele time histórico do Celtics que dominou a liga ali nos anos 60, nos anos 70. O cara levantou 8 canecos na carreira. 8! Sendo 4 seguidos. Isso é muito absurdo. O Havlicek, ele foi um jogador inacreditável. A gente acaba falando muito sobre o Bill Russell, quando fala daquele Celtics dominante dos anos 60 e tudo. Só que o Havlicek, cara, ele foi muito importante naquele time também. Muito importante. Do mesmo jeito que o Pippen foi o Robin do Michael Jordan, e muitas vezes é menosprezado. Menosprezado não, mas é meio que subestimado por isso. O Havlicek é a mesma coisa. O Havlicek foi o Robin ali do Bill Russell em alguns anos. E ele só também não ganhou o MVP muito por conta do Bill Russell, que também conquistou alguns MVPs que poderiam ter sido do Havlicek. O Havlicek, ele teve algumas temporadas ali com nível de MVP, né? Só que pela concorrência ele não ganhou. Por exemplo, além dele ter tido a concorrência do Bill Russell em algumas temporadas, teve outras temporadas que ele brigou com o Kareem Abdul-Jabbar, com Jerry West, com Will Chamberlain. Aí, mano, aí ficou complicado, fica difícil, né? Você brigar com esses caras fica difícil. Por exemplo, na temporada 71-72, o Havlicek meteu médias de 27,5 pontos, 8,2 rebotes e 7,5 assistências. Em qualquer ano, isso seria o suficiente para o cara ganhar o MVP. Só que pela concorrência, ele ficou em quarto nessa temporada. Por quê? Porque Kareem, Jerry West e Will Chamberlain foram ainda mais inacreditáveis. Então, o Havlicek, ele só não ganhou porque ele estava numa era recheada de jogadores inacreditáveis. Mas ele era também um inacreditável. Ele também era um bizarro da bola. Só que a concorrência, às vezes, é cruel. Só que a carreira dele foi gigante, né? 8 campeonatos, 8 vezes campeão. Foi MVP das finais na temporada 73-74. Foi 13 vezes All-Star. 11 All-NBAs. Foi 8 vezes selecionado para os times ideais de defesa da temporada. E em 84, ele foi introduzido ao Hall da Fama com todo o merecimento do mundo. O Havlicek é um dos maiores que já jogaram basquete. O cara, ele é inacreditável. Em sétimo lugar, eu vou colocar um dos maiores Robins da história da liga. Um Robin que eu acabei de citar, Scottie Pippen. Como eu disse, o Scottie Pippen, ele foi o Robin do Michael Jordan, lá nos anos 90. E como eu falei, velho, muita gente acaba subestimando um pouco o Scottie Pippen por ele nunca ter sido o protagonista mesmo daquele Bulls. Ele teve um ano de protagonista no Bulls, que foi exatamente o ano onde ele quase ganhou o MVP. Daqui a pouco eu falo mais sobre essa temporada. Mas nos outros anos, o cara foi o Jordan e o Pippen era ali o Robin, era ali o segundo em comando. Mas, apesar dele não ter sido o protagonista daquele time, ele foi extremamente relevante, extremamente importante em todas as conquistas. Tudo que o Michael Jordan ganhou, o Pippen também ganhou. E isso é um ponto importante. O Michael Jordan tem 6 títulos, o Pippen também tem. Michael Jordan tem 2 three-peats, o Pippen também tem 2 three-peats. O Jordan ganhou o ouro em Barcelona, o Pippen também ganhou. Então, não é porque o cara ele era o Robin que ele não tinha sua importância, ele era um baita de um Robin. E era muito bom, cara. O Scottie Pippen, pra mim, é um dos melhores two-ways da história da NBA. É um cara que era tão impactante no ataque como era na defesa. Jogador que em 17 anos na liga foi 10 vezes selecionado para os times ideais de defesa, gente. Isso é muito bizarro. Isso é muito bizarro. Então,
Pippen, ele é gigante, só que infelizmente nunca ganhou o MVP. Né? O mais perto que ele chegou foi exatamente nessa temporada que eu citei, onde ele foi o protagonista do Bulls porque o Jordan tinha aposentado. Foi na temporada 93-94. O Pippen, sendo o líder do Bulls, entregou uma temporada de 22 pontos, 8,7 rebotes e 5,6 assistências. Só que acabou que ele ficou só em terceiro na votação. Quem ganhou o MVP naquele ano foi o monstruoso Hakeem Olajuwon. Mas depois disso ele brigou também em 95-96, ficou em quinto na votação, mas nunca mais ele brigou de fato. Mas independente disso, dele nunca ter ganhado MVP, de nunca ter sido esse grande protagonista que ele poderia ter sido pela qualidade, ele teve uma carreira enorme. Para mim, ele tá entre os maiores que nunca ganharam MVP. Né? O Pippen, só para passar para vocês, foi 6 vezes campeão, 7 vezes All-Star, 7 vezes All-NBA e 10 vezes All-Defense. E em 2010 foi introduzido ao Hall da Fama do basquete. Bom, indo agora para o 6º lugar, que vai ser um outro monstro dos anos 90, a lenda do New York Knicks, Patrick Ewing. O Patrick Ewing, ele talvez seja uma das maiores vítimas do Michael Jordan. Sim, o que o Michael Jordan empacou a vida do Patrick Ewing não tá escrito no gibi. Eu acho que se não fosse o Jordan, o Ewing ele tinha ganhado pelo menos aí uns 2 MVPs e pelo menos um título ele tinha ganhado. Acho que pelo menos um título, cara, ele tinha ganhado, porque o Ewing, ele era muito dominante, cara. Muito dominante. É um cara que em 17 anos na NBA fechou, né, uma carreira de 17 anos com 21 pontos, 9,8 rebotes e 2,4 bloqueios de média. Isso na carreira. Pô, mano, isso é assustador, cara. Ele era muito dominante, um dos bigs mais dominantes da história do jogo. O azar dele é que ele jogou na mesma época do GOAT. E aí é o que eu falei, mano. É só um que ganha. E se você dá o azar de estar na geração de um fora de série, muito provavelmente as suas chances de ganhar um MVP vão ser muito menores, porque o cara vai monopolizar como o Jordan monopolizou ali nos anos 90. Só que o Ewing, ele foi enorme, ele terminou entre os 5 primeiros na votação para MVP 6 vezes, cara. 6 vezes, ele terminou em quarto nas temporadas 88-89, 92-93 e 94-95, e terminou em quinto nas temporadas 89-90, 91-92, 93-94. Na temporada 92-93, quando ele terminou ali quarto lugar, ele entregou uma média de 24,2 pontos, 12,1 rebotes e 2 bloqueios. Olha esses números, mano. Olha esses números. Cara, ele jogou muita bola, mas é aquilo. Nasceu na geração errada. A verdade é essa. Nasceu na geração errada. Mas apesar de não ter o MVP, a carreira do Patrick Ewing foi enorme, velho. Um cara que foi 11 vezes All-Star, 7 All-NBA, 3 All-Defense, foi novato do ano na temporada 85-86 e em 2008 foi introduzido ao Hall da Fama. Agora, vamos aqui abrir o top 5 com um dos melhores armadores da história da liga. Cara que é ídolo máximo da torcida do Pistons. Tô falando dele, Isaiah Thomas. O Isaiah Thomas foi muito absurdo, né, gente? O cara comandou o Pistons para 2 títulos ali no fim dos anos 80. O Isaiah Thomas, ele foi uma das poucas pedras que o Michael Jordan teve no sapato. Eu acho que um dos poucos times que realmente deram dor de cabeça real pro Michael Jordan foi o Pistons, que era comandado pelo Isaiah Thomas. Então, isso diz muito sobre o quão bom era aquele Pistons e sobre o quão bom era o Isaiah Thomas. É um cara que em 13 temporadas teve média de 19,2 pontos, 3,6 rebotes e 9,3 assistências. Números
realmente fantásticos. Só que apesar dele ter sido incrível, incrível mesmo, ele só terminou entre os 5 primeiros para MVP uma vez, cara. Isso é muito louco, né? Só em uma temporada ele terminou no top 5 para MVP, que foi na temporada 83-84, quando ele terminou em 5º lugar, né? Ficou atrás do Kareem, do Magic, do Bernard King e do Larry Bird. Ou seja, ficou aí atrás de algumas, né? De algumas pequenas lendinhas, né? De alguns monstrinhos da bola. Brincadeira. Só que apesar disso, a carreira do Isaiah Thomas foi absurda. 2 vezes campeão, 12 vezes All-Star, 5 vezes All-NBA. Na temporada 89-90, ele foi o MVP das finais daquela temporada. E em 2000 foi introduzido ao Hall da Fama. E só não participou do Dream Team de Barcelona porque o Michael Jordan não deixou. Essa é a verdade. Ele atrapalhou um pouquinho a vida do Jordan? Atrapalhou, mas o Jordan também atrapalhou um pouquinho a vida do Isaiah Thomas. Isso tem que ser falado. Agora, indo aqui pro 4º lugar, eu coloquei um dos meus jogadores favoritos da vida, né? Um dos meus jogadores favoritos, é um dos caras que eu mais sinto orgulho de falar que eu vi jogar, que é o GOAT do Miami Heat, Dwayne Wade, cara. Mano, o Wade, ele foi muito monstruoso, né? E às vezes eu me pego pensando no quão maluco é o fato dele nunca ter ganhado MVP, cara. Isso é muito louco. Isso é muito louco. A gente tá falando de um dos caras que tem uma das maiores carreiras da história do basquete. O Dwayne Wade, ele basicamente fundou um time na NBA. O Miami Heat, antes dele, não era nada. Não era nada. Foi só com ele que o Heat ganhou o seu primeiro título lá na temporada 2005-2006, com o Wade jogando uma barbaridade. E depois ganhou mais 2, tendo também o Dwayne Wade como peça importantíssima. Ele não foi o protagonista dos outros 2 títulos, o protagonista foi o LeBron. Mas o Wade foi importantíssimo, cara. Importantíssimo, teve uma carreira enorme. Enorme, é um cara que em 17 temporadas na NBA teve média de 22 pontos, 4,7 rebotes e 5,4 assistências. É um jogador que terminou entre os 5 primeiros na votação para MVP 2 vezes, ficou em 3º na temporada 2008-2009 e em 5º na temporada 2009-2010. 2008-2009, inclusive, ele foi o cestinha da NBA, tendo média de 30,2 pontos, mas acabou perdendo aquele MVP. Quem ganhou foi o LeBron, inclusive, né? O LeBron ganhou ali o seu primeiro MVP da carreira. Mas, assim como os outros integrantes da lista, o Wade, apesar de não ter o MVP, teve uma carreira brilhante. 3 vezes campeão, 13 vezes All-Star, 8 vezes All-NBA, 3 vezes All-Defense. 3 vezes All-Defense. Como eu já falei, MVP das finais da temporada 2005-2006. Pra mim, de forma unânime, o maior jogador da história do Miami Heat. E em 2023 foi introduzido ao Hall da Fama e também tá no time ali dos 75 melhores aí da história da NBA, tá bom? Indo agora pro nosso top 3, né, o top 3, eu coloquei em 3º lugar mais uma vítima do Michael Jordan. O Michael Jordan, ele tirou alguns MVPs de um pessoal, né? A verdade é essa, Michael Jordan roubou não, vai, mas ele não deixou alguns outros caras ganhar o MVP. E um deles foi o John Stockton. O John Stockton, cara, pra mim ele até hoje é um dos melhores armadores que a liga já viu. A gente discute muito hoje sobre quem é maior entre Magic Johnson e Stephen Curry. Mas às vezes a gente esquece do John Stockton, né? E pra mim ele tá logo depois desses dois, cara. Eu ainda coloco o John Stockton como um dos 3 melhores armadores da história. É um cara que ele encerrou a carreira dele, uma carreira de 19 anos, todos no Utah Jazz, sendo o líder de todos os tempos em assistências e em roubo de bola. Isso é muito absurdo, mano. Isso é muito absurdo. O cara se aposentou com
com média de mais de 10 assistências. Sabe? Isso é surreal, cara. Isso é surreal. É um cara que liderou a liga em assistências 9 vezes durante a carreira. Foi 10 vezes All-Star, 11 vezes All-NBA, 5 vezes All-Defense. 5 vezes All-Defense, mano. John Stockton era inacreditável. Só que tão inacreditável quanto o John Stockton é o fato de que ele nunca terminou no top 5 para MVP. Você tem noção disso? O John Stockton nunca terminou no top 5 para MVP, velho. O máximo que ele chegou foi em 7º na temporada 88-89, quando ele entregou 13,6 assistências de média e 3,2 roubos de bola. Pô, mano, isso é assustador, velho. Um jogador ter esses números é assustador. Só que em compensação, apesar dele nunca ter ganhado MVP, ele ajudou o seu parça Karl Malone, que como pessoa é um lixo, mas como jogador era absurdo. O John Stockton, ele ajudou o Malone a ganhar 2 MVPs, né? Se o Malone tem 2 MVPs na carreira, é muito por conta do John Stockton. Então, apesar dele nunca ter comemorado a sua própria conquista do MVP, ele comemorou a conquista do seu parceiro, que eu tenho certeza que deixou ele muito feliz, porque o John Stockton, ele era um jogador que pensava muito nos outros, ele pensava muito no time, né? Então, com certeza, ele deve ter ficado felizão com os MVPs do Malone, mas ele merecia um MVP também. Pô, o John Stockton nunca ter ganhado MVP e nunca ter terminado no top 5 para MVP é uma coisa que chama atenção. Que chama atenção. Agora, pra gente encerrar, vamos aqui pros últimos 2 nomes, pro top 2, que são 2 lendários do Lakers, né? São 2 lendas do Lakers. A primeira que eu coloquei aqui em segundo lugar é o Elgin Baylor. O Elgin Baylor, ele, durante os 14 anos dele na liga, ele foi um dos melhores cestinhas da NBA no seu período. É um cara que fechou a sua carreira com 27,4 pontos de média. 27,4 de média na carreira. Fora 13,5 rebotes. O Elgin Baylor, ele foi monstruoso. É um cara que foi... que terminou, né, no top 5 para MVP 7 vezes na sua carreira. 7 vezes. E na temporada 62-63, ele quase ganhou, mano. Ele ficou em segundo lugar, perdendo pro Bill Russell. O Bill Russell, que foi absurdamente dominante, tirou esse MVP do Elgin Baylor. E eu falo que tirou porque, olhando para os números e vendo a análise de uma galera aí, de especialistas que tem muito mais bagagem do que eu, para essa galera, e olhando para os números ali, o Elgin Baylor deveria ter ganhado esse MVP, cara. Porque o Elgin Baylor, ele teve uma média de 34 pontos nessa temporada 62-63, 14,3 rebotes e 4,8 assistências. Ele teve uma média de pontos e de assistências maior do que o Bill Russell. Bill Russell foi melhor do que ele nos rebotes. Bill Russell teve quase 24 rebotes de média, uma coisa surreal. Só que o Bill Russell teve 16,8 pontos de média. O Baylor teve 34. Então, eu acho que dá sim pra dizer que o Elgin Baylor, ele foi injustiçado nesse MVP. Dá pra dizer que ele foi injustiçado. Porém, apesar de não ter ganhado MVP, o Elgin Baylor teve uma carreira enorme, 11 vezes All-Star, 10 vezes All-NBA, novato do ano da temporada 58-59, em 1977 foi introduzido ao Hall da Fama e até hoje é um dos maiores cestinhas que o basquete já viu. E, encerrando aqui o nosso top 10, vamos aqui pro primeiro, né, colocado no top 10, o melhor e maior jogador, na minha concepção, a nunca ganhar o MVP, que é a outra lenda do Lakers, o eterno Jerry West. O Jerry West, que é simplesmente o logo da NBA. Para quem não sabe, aquela silhueta que tá no logo da NBA é do Jerry West,
que infelizmente nos deixou recentemente, né? O Jerry West faleceu nesse ano, uma grande perda, não só para a NBA, mas para o basquete em si. Não dá para você contar a história do basquete sem falar do Jerry West. Esse é o tamanho dele. E é muito louco ver um cara desse tamanho não tendo MVP. Ele ganhou o MVP das finais, inclusive até hoje é o único a ter ganho o MVP das finais sem ter sido campeão. Isso nunca aconteceu de novo, o que mostra o quão surreal ele era. Mas MVP de temporada regular ele não tem. Ele não tem, né? Ele jogou 14 temporadas na liga, todas pelo Lakers. Foi campeão, ganhou um campeonato. Teve 9 aparições nas finais. 9 finais, ganhou um campeonato. Teve uma média na carreira de 27 pontos, 5,8 rebotes e 6,7 assistências. Médias inacreditáveis. E ele ficou entre os 5 primeiros na votação de MVP 8 vezes. 8 vezes, incluindo 4 segundos lugares. O cara ficou 4 vezes no segundo lugar pra MVP, mano. E nunca ganhou. É uma pena, mano. É uma pena. Ele bateu muito na porta. Eu acho que o melhor ano dele, o ano que ficou mais acessível pra ele ganhar o MVP, foi na temporada 69-70, onde ele teve média de 31,2 pontos, a maior média da temporada. 4,6 rebotes, 7,5 assistências, com 49,7% de field goal, médias surreais. Só que apesar dessas médias incríveis, ele ficou 41 votos atrás do Willis Reed, que ganhou o MVP na época. Só que tem muita gente, muitos especialistas que contestam esse MVP, assim como muita gente contesta o Elgin Baylor não ter ganho o MVP contra o Bill Russell. Muita gente também questiona o fato do Jerry West não ter ganho esse MVP em cima do Willis Reed. Mas, independente de qualquer coisa, o Jerry West ele conseguiu construir uma das maiores carreiras da história do basquete. É um cara que ganhou a NBA na temporada 71-72, foi campeão pelo Lakers, foi MVP das finais, 68-69, foi 14 vezes All-Star, 12 vezes All-NBA, 5 vezes All-Defense, e tem um detalhe importante, né? O Jerry West, ele não foi só enorme dentro das quadras. Fora da quadra, ele foi enorme, enorme. Ele foi treinador do Lakers por 3 anos, depois assumiu ali o trabalho de scout da franquia. Em 82, ele assumiu o posto de General Manager e ficou até os anos 2000. E entre 79 e 2000, foram 6 títulos com o Lakers, mano. 6 títulos com o Lakers, ganhou o prêmio de executivo do ano em 1995. Depois ele assumiu o posto de GM do Memphis por 5 anos e depois foi pro Golden State, onde foi executivo ali da diretoria e foi um dos responsáveis pela hegemonia do Lakers, né? Do Warriors, perdão. Ele assumiu o cargo ali em 2011, levantou 2 títulos, 2015 e em 2017, e depois ele foi ali pro Clippers para ser também executivo / consultor, e ele ficou no cargo ali no Clippers até o fim da sua vida, da sua gloriosa vida. Ele foi introduzido no Hall da Fama do basquete como jogador em 1980. Depois ele foi introduzido como membro da seleção norte-americana de basquete de 1960. E ele entraria pela 3ª vez nesse ano no Hall da Fama. Dessa vez como contribuinte ao esporte, como executivo e consultor. Então é um cara que tem 3 nomeações pro Hall da Fama. Isso é surreal, mano. O cara é uma lenda. Como eu falei, não tem como contar a história do basquete, não tem como contar a história da NBA sem falar do Jerry West. É impressionante, mano. É impressionante. Mas é isso, galera. Pra mim, esses são os 10 maiores e melhores jogadores da história da NBA que nunca ganharam MVP. E eu quero saber de você o seguinte: concorda com a lista? Acha que faltou alguém? Acho que 2 menções honrosas que dá pra fazer é o Carmelo e o Chris Paul.
São dois jogadores enormes também que nunca ganharam o MVP. Daqui 20 anos, se o Luka não ganhar, ele também vai estar nessa lista, provavelmente. Mas, pra mim, eu tô muito tranquilo com os 10 que eu nomeei. E tô muito tranquilo também em colocar o Jerry West como o melhor a nunca ter ganho o MVP. Mas, comenta aí se você tem algum questionamento. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilhe. E é isso, gente. Nos vemos mais tarde com mais conteúdo. Grande abraço e tchau, tchau.